nessa casa tão querida, tão amada. E como eu sempre digo, para falar de um assunto mais bacana de todos. Então, o bacana é você, sempre que vê um assunto diferente dentro da doutrina, achar que esse é o mais bacana de todos. Todos eles são. Não tem um assunto aqui que a gente não possa trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, e isso é o mais importante do estudo, né? É fazer com que aquilo que a gente escutou aqui, aquilo que a gente achou bacana, que seja útil para o nosso dia a dia, que realmente faça diferença na minha vida. Se ficar ruim, eu vou aqui para a porta, sobe uma cadeira, a gente faz um karaokê já. Se tiver ruim, aí fala, tá, gente? Tá? Então, hoje a gente vai falar do Livro dos Espíritos, o capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, uma coisa que a gente fala bastante aqui nas segundas-feiras, no estudo, a gente atentar às palavras, o significado das palavras. Ele não está falando de interferência, ele está falando de uma intervenção. O acontecimento mais próximo que a gente tem foi a intervenção do Exército aqui no Rio de Janeiro. O Exército entrou no Rio de Janeiro, tomou conta de algumas situações, uma intervenção. Então a gente tem aqui nesse capítulo falando sobre a intervenção dos espíritos no nosso mundo, no mundo corporal, esse que nós, enquanto encarnados, habitamos. E ele vai falar dos anjos da guarda. Deixa eu ver aqui onde ele começa. O assunto nosso de hoje são esses guardiões que a gente tem, que a gente escuta falar milenarmente. Isso já vem de outras religiões. Então nós vamos ver o que o Espiritismo fala e algumas, vou chamar de curiosidades. Não é bem que seja algo curioso, interessante simplesmente, mas muitas coisas que a gente às vezes se pergunta e não sabe. Então a gente vai falar a partir do Livro dos Espíritos e vai fazer bastante comentários aqui do Espírito Miramês. Quem quiser estudar o Livro dos Espíritos, você entra na internet, bota a questão que você quer estudar e coloca do lado comentário Miramês, e aparece a questão na íntegra e um comentário à parte dele. É bem bacana, ele abre o assunto daquela resposta e explica muito mais coisas ainda. Então vamos lá. A pergunta é da 489 até a pergunta 500. Vamos começar. Anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então começa Kardec perguntando aos espíritos se há espíritos que se apegam a um indivíduo em particular para proteger. Kardec está perguntando se existem espíritos que se apegam a nós, que ficam conosco para nos proteger. Os espíritos respondem sim, o irmão espiritual. É o que chamais o bom espírito ou bom gênio. Tem vários nomes, né? As pessoas cada um chamam de um jeito, mas o fato é você entender que existe realmente um espírito dedicado a você, exclusivamente. E na sequência eu pergunto o que se deve entender por esse anjo guardião. Eles respondem: um espírito protetor de uma ordem elevada. Então vamos atentando aí às palavras, né? Na primeira pergunta, ele pergunta se esses espíritos, se existem aqueles que se apegam exclusivamente a um indivíduo. E na segunda ele já diz que sim, e que são de uma ordem elevada. Então a gente entende superior a nós. Na sequência ele pergunta aos espíritos qual a missão do espírito protetor. E os espíritos respondem: a de um pai, com relação aos filhos, a de conduzir seu protegido ao bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar coragem nas provas da vida. Então, na terceira pergunta desse estudo, já tem algo que parece muito corriqueiro. A gente escuta falar de anjo da guarda, na doutrina espírita, sempre escutou, tem um bom anjo guardião, mas entender que Miramês fala no comentário dele da importância de divulgar isso nos ensinamentos espíritas. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o óbvio precisa
precisa ser dito também. Então parece redundante falar que a gente tem anjo da guarda, mas é sempre bom lembrar que a gente tem um anjo guardião que está exclusivamente dedicado a cada um de nós, cada um tem o seu, e que é um espírito superior a você. É um espírito com mais conhecimento, com mais elevação moral, com mais entendimento, capacitado para cuidar de você, para ser, vamos dizer assim, o seu mestre, o seu professor, mestre, e a gente vai ver mais adiante em outras vidas também. E o Miramês fala da conexão, né, com esses espíritos. Então, a conexão que a gente mais lembra é quando, o perdão das palavras mais chulas, é quando o bicho está pegando. Quando o problema acontece, quando a chapa esquenta, quando vem a doença, quando vem a dor, a gente lembra de Deus, a gente lembra de quando a gente era católico, o santo que a gente pedia, a gente lembra do anjo guardião, a gente lembra de tudo. Né? E Miramês fala o seguinte: a gente pode e deve lembrar e pensar e ocupar esses irmãos diariamente. Eles jamais vão falar para a gente assim: olha, não manda tanta mensagem no meu zap, você está enchendo a minha caixa. Olha, não me pergunta qualquer coisa. A função deles é exatamente aconselhar a gente, amparar a gente, instruir a gente nas nossas dúvidas, nos nossos problemas do dia a dia. Então, Miramês diz que a nossa conexão com o anjo da guarda pode ser pela oração, pode ser pela caridade. Caridade é uma das variações do amor, e principalmente pela reforma dos costumes. A gente vai falar disso mais adiante também. Na pergunta 492, Kardec argumenta e pergunta aos espíritos: o espírito protetor está ligado ao indivíduo desde o nascimento? Já pensou, você já nasce com segurança, né? Guardião do seu lado? Então os espíritos respondem: desde o nascimento até a morte, e frequentemente acompanham depois da morte, na vida espiritual, e até em várias existências corporais, pois estas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. A gente fez uma brincadeira aqui ontem, falando da mosca doméstica. Eu sei que ninguém tem uma mosca em casa, ninguém cria uma mosca em casa, né? Esse nome doméstico é o nome científico dela. Aquela mosquinha chata pra caramba que tem em casa. Então, que essa mosca, ela vive em média 28 dias. Graças a Deus, né, gente? Porque se imagina se uma mosca vive 6 meses no ano, que ia encher a nossa paciência dentro de casa. Então, imagina que você é um anjo guardião. E você é um anjo guardião de um ser que vive somente 28 dias. O espírito, a gente sabe, ele é criado por Deus, mas ele é eterno. O espírito não morre, só morre pouco. Então, esse espírito que a gente viu aqui na segunda pergunta é de uma ordem elevada, ele já não encarna mais. Ele já vive na espiritualidade, trabalhando e aprendendo. Esse espírito tem a gente encarnado como se fosse, mal comparando, como se a gente comparasse com o tempo de vida dessa mosca. Então imagina a mosquinha preocupada lá em janeiro com os problemas da vida dela, e com todo respeito aos problemas que cada uma que tem, com as dores que cada uma que tem. Mas imagina você olhando para um ano inteiro, tomando conta de alguém que vive 28 dias. E aí essa mosca vai viver mais ou menos em 6 meses, ela vai ter 6 encarnações. Está dando para acompanhar essa brincadeira, esse raciocínio? A mosca vive quase um mês, então vamos dizer que ela reencarne compulsoriamente uma vez atrás da outra. Até junho ela já teria 6 vidas encarnadas. Então olha você hoje, aqui presente, no ano de 2019, olhando para essa mosquinha. Então ela reencarnou em janeiro, viveu, morreu, e aí ela vem, você acompanha ela depois da morte, como ele está falando aqui. E aí você conversa com ela: poxa, mosquinha, olha, acertamos nisso, naquilo ali você deixou passar, você cometeu um erro, que agora embananou tudo. Vamos lá, agora em fevereiro, vai encarnar de novo, vou passar as instruções, estou contigo, vamos lá, ela encarna de novo. Passou fevereiro, ela acertou algumas coisas, errou outra, desencarnou março, desencarnou, está lá no espírito protetor. É mais ou menos quando, vamos fazer outra comparação, o jogo do vôlei, toda hora para o jogo, aí junta lá com o técnico, né? Aí o técnico precisa fazer
esse vai e volta. É exatamente assim, não exatamente no tempo rápido. Mas o que eu quero dizer é que esse anjo guardião está com a gente diuturnamente, o tempo todo. Ele acompanha a gente, como ele diz aqui, ao longo de várias existências. E aí vai uma outra coisa. Ele provavelmente nos conhece muito melhor do que nós. Então, quando fala que a gente está sempre sendo observado, os nossos segredos, inclusive, não tem segredo do nosso anjo guardião. Inclusive aqueles que nem a gente quer aceitar ou quer enxergar. Ele já conhece isso tudo. Mas com a vantagem de que ele já passou por isso. Esses detalhes, aparentemente soltos, eles são importantes para a gente começar a pensar o seguinte: a vida é realmente um desafio, a encarnação não é algo fácil, né? A gente tem medo de morrer e quem está lá do outro lado está com medo de encarnar. Então está todo mundo, quem está dentro não quer sair, quem está fora não quer entrar. Então a encarnação não é realmente algo fácil, é algo desafiador. Mas se a gente parar para pensar, principalmente em momentos mais difíceis da vida, que eu tenho alguém dedicado exclusivamente a mim e que está comigo o tempo todo, não só em janeiro, mas em fevereiro, em março, em abril, ao longo das várias vidas que eu tenho, com conhecimento superior, uma vibração moral, um aprendizado moral superior ao meu, e dedicado exclusivamente a me orientar. Se eu começar a trazer isso para a minha vida, a coisa fica um pouco mais leve. É muito estranho, e eu falo de mim, porque isso aconteceu comigo, e acontece em muitas questões ainda. A gente é espírita, acredita no que estuda aqui, mas não consegue, às vezes, trazer para o meu dia a dia. Não consegue servir como espírito em algumas situações da vida. Então, se nas situações mais difíceis da vida eu conseguir olhar para mim de fora, como se você conseguisse sair de você e se olhar de longe, e olhar para você nessa encarnação. Como a gente olha para a mosquinha. Imagina, eu sou o anjo guardião da mosquinha e estou vendo ela lá em janeiro, ou em fevereiro, ou em março, sofrendo absurdamente com um determinado problema. Eu já tenho consciência, eu já sei que problema é esse, eu já sei que ela tem essa deficiência, essa coisa melhorada, porque eu acompanho ela várias vezes. Então eu já sei que em dezembro do ano passado, em novembro, foi tudo igual, ela repetiu os mesmos erros. Então eu já entro nessa vida com ela, sabendo quais são as dificuldades dela. Se a gente começa a usar nos momentos mais difíceis da nossa vida esse entendimento, fazer essa reflexão, a gente talvez não se sinta tão sozinho como algumas vezes na vida a gente se sente. Sozinho, desamparado, não tem ninguém encarnado por perto, ou ninguém perto que esteja disposto a me ajudar verdadeiramente. A gente pode se socorrer nesse anjo guardião, que apesar de a maioria de nós não ter capacidade ainda de ver e às vezes de escutar, a gente sabe que existe. E a partir do momento que a gente começa a criar uma afinidade, uma rotina de conversar assim com ele, de trocar ideias com ele, e não precisa de palavras bonitas, nem de frase feita, nem de oração decorada. É um anjo guardião, é um amigo seu. É alguém que está ali, às vezes há várias e várias vidas do seu lado. Eu tomei uma bronca do meu anjo guardião, acho que não tem problema falar aqui. Se eu tiver, eu vou sentir um bico na minha canela. Mas eu não vejo no estudo, graças a Deus, nada. Mas um dia, há muitos anos atrás, não muitos, eu estava dentro do carro em absoluto desespero financeiro na vida. Mas assim, já desesperado, sem saída, literalmente sem saída nenhuma. Então, à luz do dia, dentro do carro, pensando na vida, pensando, e acho que é por isso que eu fiquei sem essa parte aqui, né? Eu sou careca ainda, né? Vindo ainda não, mas quando eu virar e for, eu já sou careca. Metade foi nesse dia, eu estava fritando os meus neurônios. E eu acho que o desespero era tamanho, que num determinado momento, dentro do carro, eu escutei uma voz, eu escuto aqui vocês falando, desse lado aqui, eu estava sozinho dentro do carro, escutei uma voz que falou assim: você não acredita em Deus? E na hora entendi que não era uma pergunta, era um puxão de orelha, era uma bronca. Né? Talvez ele quisesse falar o seguinte: você estuda, você faz palestra,
está desesperado assim? Não estou entendendo. Ele botou meu pé no chão. Ele me trouxe a consciência com essa pergunta. E na hora eu vou falar que eu fiquei muito sem graça. Eu esqueci até o sofrimento e o desespero. E troquei pela vergonha. Eu falei, meu Deus do céu, que vergonha mesmo. Poxa, eu não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer. E de fato aconteceu. Né? Poucos meses depois a situação era oposta. E por isso a confiança em Deus, e esses anjos guardiões são os emissários de Deus, são os operadores da vontade de Deus, é tão importante, né, gente? Porque quando a gente está desesperado, é difícil ouvir. Esse anjo da guarda, meu anjo da guarda, deve ter feito. Ele deve ter tirado uma licença-prêmio depois, para conseguir que eu ouvisse ele. Naquele momento, eu estava completamente anuviado pelo nervoso, pela ansiedade, pelo medo. Eles têm um trabalho absurdo para conseguir falar com ele. Como é que o anjo da guarda fala com você? Através de um pensamento. Normalmente através dos pensamentos. Mas eles têm, assim como Deus, milhões de maneiras de tocar você. Que pode ser através de um amigo, de uma conversa formal, na padaria. Pode ser através de um livro que chega para você e você fala assim, caramba, eu estava precisando ver isso. Você abre uma página, uma casa, uma música que toca, que acaba uma palavra daquela letra, toca você e te cai uma ficha. O anjo da guarda tem muitas maneiras de tocar a gente, mas a gente pode facilitar o trabalho dele. E por isso, primeiramente fala no começo, que uma das maneiras de a gente se conectar com ele é a oração. Eu vou puxar a sardinha do meu lado e dizer que a meditação é um ótimo lugar para você também se conectar com o Senhor. Depois de muito tempo eu fui entender por que na meditação muitas vezes você consegue ficar mais calmo e do nada, você não está pensando em nada e cai uma ficha, cai uma solução para você de algum problema, de alguma questão. Quando eu fiz esse estudo eu entendi, porque a hora que você consegue se acalmar, você consegue escutar quem está do seu lado. Você já viu alguém muito nervoso? Não sei se alguém já passou por esse momento, onde um familiar, um amigo, em alguma situação, está extremamente atribulado, nervoso, falante, e você quer acalmar ele, mas ele não te escuta. Às vezes ele está procurando uma coisa que está do lado dele, perdi minha carteira, fica desesperado, tinha muito dinheiro lá dentro, e ele começa a se desesperar, você está assim, fulano, não fala comigo, não, eu vou procurar. E ele não deixa, ele não dá abertura para você falar com ele. É o que acontece muitas vezes com o nosso anjo da guarda. A gente está tão ansioso, está com tanto medo, está tão atribulado, que a gente não consegue escutar. Diz que Emmanuel falou para o Chico, né? Agora você vai ver como é difícil falar com a garganta. Agora você vai sentir isso com o Chico. Porque a gente realmente não sintoniza a estação de rádio. A gente normalmente, movido por todo esse sentimento do caos que querem fazer parecer a Terra hoje, a gente acaba entrando nessa sintonia de medo, sintonia de ansiedade, e fica fechado com uma sintonia desses nossos amigos. Na pergunta 493, Kardec quer saber: a missão do Espírito Protetor é voluntária ou obrigatória? Interessante isso. É obrigado a fazer isso? O Espírito é obrigado a velar por vós, porque aceitou a tarefa. Então ele assume o compromisso de velar por nós. Tem o direito de escolher seres que lhes são simpáticos. Para uns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. No filme Nosso Lar tem a tia do André Luiz, eu acho, que já estava lá numa boa, né, na casinha dela. Ela falou que o marido conseguiu aquela casinha com muito bons olhos, né? Não deve nem ter juro bons olhos, só vai pagando aos poucos, né? E ela tinha uma vida ali, parecia tranquila, mas ela decide reencarnar só para ajudar aquela sobrinha que chegou ao nosso lar, depois foi para um grau de novo, era muito rebelde. Então é um exemplo de um ato voluntário. Ela vai por uma afinidade, ela vai para ajudar essa pessoa. Tem até alguns casos que não é corriqueiro, isso não é uma rotina, mas pode acontecer de um anjo da guarda, tendo essa necessidade, encarnar como pai ou uma mãe daquele espírito protegido. Isso não é uma rotina acontecer, mas isso pode acontecer também. Então você imagina,
Você tem um anjo guardião só para você, que te acompanha integralmente o tempo todo e que muitas vezes é alguém simpático a você, ou seja, é um familiar seu, é um amigo seu. A gente fala um amigo, a gente pensa logo, é um fulano, é o Beltrano. Gente, nós somos espíritos muito antigos. Provavelmente a gente não lembra, graças a Deus a gente não lembra de 5, 10, 15 vidas atrás. Pode ser que esse anjo da guarda seja um companheiro nosso muito antigo, que tem inclusive a intimidade de uma hora de desespero quando eu estava, me dá uma bronca. Se falar curto e grosso, você não acredita em Deus? Aí eu entendi o nível de intimidade que existia dele comigo, né? Infelizmente não minha com ele, pelo menos conscientemente. Mas se você diariamente começa a fazer uma prece para o seu anjo da guarda, ou se dirige a ele diariamente, como se fosse alguém que está do seu lado, perguntando, pedindo o seu conselho, pedindo ajuda. Mas assim, não vamos confundir, né? Tem uma pergunta no programa esqueci o nome do programa espírita, que pergunta se pode pedir os números da Mega Sena, se pode pedir para arrumar um marido, né? Diz que perguntaram até para o Nivaldo, né? Posso pedir para arrumar um marido, né? Ele fala, olha, você pede então para um outro médico, porque para mim não funcionou. Até hoje eu não casei. Então é melhor você perguntar para outro, né? Porque se a gente for pensar, o anjo da guarda, ele é um professor, ele é um orientador. Estou falando isso porque eu trouxe aqui um objeto. Dá para ver o que é isso aqui? É a lâmpada de Aladim. Dá para enxergar aí? Uma lâmpada. Não tinha lâmpada maior, me desculpa. Eu trouxe porque muitas vezes a gente pode achar que o anjo da guarda é assim. Que problema. Resolve aquele negócio para mim. Você abre e fala até no ouvido dele, olha, que negócio, está difícil. Resolve lá para mim. Diz o que é que eu tenho que fazer. É como se você falasse para o professor, me diz qual é a resposta, vai só dessa vez. O professor que seja decente, ele jamais vai te dizer a resposta. Ele pode até te dar tanta dica que ele já esteja falando a resposta, mas diretamente ele não vai fazer isso. Ele pode falar assim, olha, tem bigodinho, espetadinho para os lados. Olha, tem um rabinho que fica assim para cima, igual de gato. Olha, tem orelhinha bicuda, igual de gato. E a gente fala assim, é tatu. Ele não vai falar para você, mas ele vai te ajudar o tempo todo. Todas as suas necessidades e todas as suas fraquezas, ele já conhece há muito tempo. Bobos somos nós que acham que a gente se esconde em alguém. Do mundo espiritual a gente não se esconde em ninguém. Daqueles recônditos da nossa alma que nem a gente ainda conhece, provavelmente ele já conhece, e é isso que ele está tentando trabalhar em você. E aí vem para a sua vida aqueles problemas que tocam lá na sua ferida, lá no teu calcanhar de Aquiles, e você se desespera e fica torcendo. Quando eu botei isso aqui no carro, eu descobri assim, eu estou precisando de uma dessa, de verdade. Eu também queria uma dessa, tá, gente? De verdade. Eu sei que ela está fazendo errado, mas tem algumas coisinhas que vai resolver. Mas imagina, se o professor te der a resposta, você vai passar de ano. Vai tirar a maior onda, tirou 10 e não aprendeu nada. E a gente sabe, meus irmãos, que também é outra coisa difícil de conceber, as dificuldades da nossa vida, como Miramês fala em algum momento aqui, os problemas não são ruins, no sentido da educação. Inclusive os problemas acontecem quando eu preciso aprender algo. Quando tem alguma coisa na minha vida que eu preciso aprender e não estou fazendo esse aprendizado, a vida manda um problema júnior, pequenininho, assim, neném. Se eu não aprender, ela manda um problema um pouquinho mais específico. Eu tirei o júnior, botei neném, manda um problema um pouquinho maiorzinho. Você não fez aprendizado, ela manda um problema um pouquinho maior. Poxa, antes da guarda ruim pra caramba, né? Não dá problema para mim. O anjo da guarda está ali roubo do seu lado, já tentando falar para você as coisas. Mas às vezes a gente está tão desconectado. E olha só, a gente desconectado muitas vezes dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias emoções. A gente quase sempre conhece muito bem quem mora com a gente, quem convive com a gente. A gente sabe tudo que essa pessoa vai fazer. Se a gente se atritou, já fala assim, já pensa, fulano agora só vai falar comigo daqui a 3 dias, só não sabe.
mas ele não é uma desculpa. A gente já sabe todos os passos, conhece essa outra pessoa como ninguém, muito mais do que ela se conhece, mas a gente não se conhece, na maioria das vezes. Por isso, Santo Agostinho fala aqui no Evangelho, em todas as filosofias que você procurar, desde as idades mais longínquas, onde Sócrates foi procurar no templo, no oráculo de Delfos, que era o lugar da sabedoria, onde emanava a sabedoria. Então Sócrates, um cara, um dos sábios, os maiores sábios daquela época, foi num templo onde tinha alguém mais sábio que ele. E o que estava escrito no templo? Conhece-te a ti mesmo. E a outra frase é nada em excesso. Então o autoconhecimento é fundamental. Quando você começa a se conhecer, você começa a entender, inclusive, as orientações teológicas. Você consegue se afinar um pouco mais com tudo. Continuação da pergunta 493. Apegando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Então, ele só toma conta de uma pessoa e não pode olhar para mais ninguém, fazer mais nada, e eles respondem, não, mas ele faz menos exclusivamente. Então, o espírito que tem uma capacidade muito inimaginável para nós, ele pode também fazer outras ações, mas ele jamais vai deixar a gente desamparado. Na pergunta seguinte, Kardec fala assim: o espírito protetor fica fatalmente preso ao ser confiado à sua guarda? Então é como se o espírito guardião estivesse condenado, preso para sempre a esse trabalho. Então eles respondem que frequentemente acontece de alguns espíritos deixarem a sua posição para desempenhar diversas missões, mas nesse caso a substituição é feita. Então pode ser esse espírito, e aí gente, vamos entender como uma empresa, na hierarquia, né, da chefia, a hierarquia do plano espiritual é por mérito, é por evolução moral, e não tem exercício de poder, o poder é moral. E tem várias, como tinha o nosso lar, a gente tinha vários ministros, lembro agora a quantidade. Então, nosso lar tinha o dirigente, tinha os ministros, então tem uma hierarquia de trabalho, onde cada um vai desempenhar a função que é própria e que está à altura do seu conhecimento. Então, esse anjo da guarda, imagina que dentro da empresa, alguém fala assim: não, para resolver esse problema, o fulano já viveu isso, o fulano tem esse conhecimento, naquela época ele passou por uma situação parecida. Então, pode ser que seja necessário pegar esse anjo da guarda e deslocar ele para outro lugar. Esse anjo da guarda está a serviço de Deus, ele trabalha para o bem maior, mas ele jamais vai deixar a gente desamparado. Inclusive, primeiramente comenta que muitas vezes é feita uma reunião com esse encarnado em desdobramento do sonho para apresentar esse novo anjo dele, esse novo guardião, que tem, como a gente viu, sintonia também com esse encarnado. Na pergunta 495, é assim: algumas vezes o espírito protetor abandona o seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos. Você já pensou, o anjo estava falando 17 encarnações a mesma coisa, ele não aprendeu. Aí ele fala assim: chefe, estou fora, desiste dele. É o que está perguntando aqui, ele abandona se o espírito é muito rebelde? E aí os espíritos respondem: ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis e que a vontade de submeter-se à influência dos espíritos inferiores é mais forte, mas não abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem que tampa os ouvidos, ele retorna desde que seja sanado. Então aquilo que a gente estava falando, chega uma hora e a gente vê isso com algumas pessoas, a gente vê isso às vezes com jovens. Você fala, orienta, estuda, mostra, exemplifica, leva lá. Vou dar um exemplo aqui tosco: o jovem quer fumar, você leva lá no hospital do câncer, mostra para ele: olha aqui. A pessoa quer fazer uma coisa, você leva lá no presídio, olha aqui o resultado. Você faz tudo que está ao teu alcance. Em algum momento, esse anjo guardião entende o seguinte: só tem uma maneira dele aprender, é ele assumir ou ele sentir as consequências de um ato dele. Então esse anjo da guarda é como se fosse falar assim: é um afastamento terapêutico e acompanhado. Não tem negligência, não tem má fé. Vamos lembrar que ele já te conhece. Talvez a falta que você vai cometer não seja novidade para ele, você já tenha feito
várias vidas. Então é como a criação de um filho, onde você muitas vezes é obrigado a deixar que o filho experimente aquele sabor amargo, volte chorando para você, e você, assim como o anjo da guarda, amorosamente vai falar assim: está vendo, meu filho? Foi por isso que eu te falei aqui, foi por isso que eu te avisei isso. O anjo da guarda é um educador nosso, por isso ele não atende todos os nossos pedidos e não faz nada por nós, porque a função dele é fazer com que um dia a gente possa ser um anjo da guarda do filho, ou seja, que a gente tenha evolução suficiente para ser autossuficiente e a gente possa, inclusive, também ajudar o outro. Isso não quer dizer, gente, que a gente não possa começar a ajudar o outro agora também, porque a evolução nossa é como a escadaria da Igreja da Penha. Cada um de nós tem um degrau daqui. Um está 2 centímetros mais acima, o outro está 2 centímetros mais abaixo. O que está 2 centímetros mais acima enxerga 2 centímetros mais. E ele pode falar por trás: ó, estou vendo um negócio aqui, ó, já se apruma aí, você vai ver esse negócio também. E eu posso aprender com o que está na minha frente. A gente pode, e isso é uma maneira de aproximar a gente. Qualquer exercício de amor que você faça te aproxima em sintonia com o teu anjo da guarda. Você faz o bem com uma pessoa desinteressadamente, se você ocupa o seu tempo, a sua energia, se ocupando com a dor do outro, você está se curando e ao mesmo tempo entrando numa faixa vibratória do teu anjo da guarda, que é uma faixa de amor. Então olha que maneira gostosa e bacana de você, inclusive, estar juntando um bônus hora para cada casinha lá, né? Você já vai guardando lá no... Qual é o nome desse banco novo que tem agora? Deve ter um bônus hora também. Então você agindo através do amor, você está sintonizando com esse anjo da guarda também. E aí o Miramês faz um comentário bem bacana, onde ele fala que o afastamento é referente à transmissão dos conselhos. Então é assim: você não quer me escutar, tudo bem, eu vou ficar aqui. Quando você precisar, eu estou do seu lado. Esse lado, gente, não é literal, tá? O anjo da guarda não necessita estar fisicamente aqui do meu lado. A ciência já comprova hoje, tem um nome chamado campos mórficos, que é a ligação magnética do pensamento. Algumas pessoas fazem até vamos chamar assim de teletransporte, não é esse, através do pensamento. Isso é uma coisa que já se faz. Então ele fala, o Miramês fala que a ciência já comprova hoje que é possível, num espírito desse inclusive, ele fazer essa linda até o lugar, ele saber o que está se passando e proteger ele. São espíritos, vamos lembrar, elevados, superiores a nós, que vivem realidades que a gente nem imagina, que são capazes de coisas que para nós parecem fantasia, do Harry Potter. Mas se nós somos vibração, nós somos cargas eletromagnéticas. Isso aqui é carga eletromagnética condensada. Isso fica difícil de entender. Como uma carga elétrica fica dura assim, pega a água que não é dura e bota no congelador. Ela se condensa, é o gelo, né? Se você botar no sol, ela some. Isso mesmo, ela se transformou no que ela é. Então nós somos carga eletromagnética. E assim como o celular, a gente pode emanar esse magnetismo, pensamento. O anjo da guarda, mesmo distante, ele pode saber o tempo todo e acudir o tempo todo a todos nós. Então ele diz que os conselhos cessam por enquanto, mas ele nunca se desliga disso, do seu protegido. Os espíritos superiores já passaram por essa fase em que se encontram tutelados. Então, gente, olha só, vamos pensar. Eu tenho um anjo da guarda superior a mim, que está sempre comigo o tempo todo, e provavelmente há muitas vezes, que conhece tudo que eu sei, o que eu passo, e que já passou pelo que eu passo. Então, se você for numa reunião do ar, ao Coro dos Anônimos, que é um trabalho maravilhoso, eles têm um mestre lá na frente que está falando. Está dando testemunho, está dizendo como ele saiu, tudo que ele passou. E os irmãos que estão ali tentando sair do vício, eles se identificam com ele. Por quê? Porque aquele cara que está falando já passou tudo que eles passaram. Ele sabe como ninguém, ele sabe em detalhe os passos desses irmãos, ele sabe os erros, ele sabe as dores. Então olha que bacana, alguém que já passou pelo que eu estou passando, está me orientando. Então eu acho que isso conforta a gente de saber que tem alguém que sabe o que eu sinto. E de outra forma, é alguém que já passou pelo que eu estou passando e hoje é anjo da guarda. Então eu penso assim: caramba, então eu também posso
vamos ser mais cotidiano. Então eu vou sair dessa que eu estou hoje. Então isso vai mudar de alguma maneira. Então eles já passaram pela fase que se encontra seu tutelado e abrem os ouvidos agora e sabem por experiência que o despertamento dos valores espirituais vem gradativamente. O que quer dizer isso? O anjo está ensinando. Está lá 15 vídeos falando para deixar uma coisa que o gramado não aprende, vai errar de novo nessa, vai sair dessa pior que não. Mas eles sabem que gradualmente esses ensinamentos vão sendo assimilados pelo Alexandre em espírito. Eu quero dizer, gente, que a gente usa muito rotineiramente o chicote. Está vendo? Eu não sirvo. Eu sabia que não ia conseguir. Aí errei de novo. Eu já estudei aqui na casa espírita, eu estou lá 25 anos e ainda sigo isso, ainda faço aquilo. Relaxa, gente. Você é uma mosquinha que vive 28 dias. E mês que vem vai reencarnar de novo. Os espíritos que te acompanham, eles sabem que você provavelmente ainda vai passar por um monte de dificuldades. Eles sabem que aos poucos, eu adorei essa palavra. E quando eu penso nas coisas que eu ainda não faço, ou não faço o que eu queria, eu falo assim, gradativamente. Não vamos ser negligentes, né? Não vamos usar essa alavanca como uma muleta. Falar assim, tem devagar, aqui mesmo. A dor é nossa. O tempo que a gente vai demorar, só a gente sabe. Então ele fala que a gente muitas vezes se vê numa pressa desmedida, numa ânsia pela perfeição desmedida, e acaba ocupando um tempo produtivo de ação aqui no presente por se sentir culpado. A gente fica se culpando das nossas mazelas. Na questão 496, Kardec pergunta: o espírito que abandona seu protegido, não lhe fazendo mais o bem, pode lhe fazer o mal? Então Kardec tenta de novo descobrir se a gente é abandonado ou não. Os bons espíritos nunca fazem mal. Isso é bem claro para a gente. O espírito superior já chegou numa escala evolutiva, jamais vai fazer mal. É como se dissesse o seguinte: ele não consegue mais fazer mal, não está mais nele nisso. Mas deixem que o façam aqueles que tomam lugar. Então, acusais a sorte pelas desgraças que vos afligem, enquanto a culpa é sua, a sua responsabilidade. Na pergunta 497, o espírito protetor pode deixar seu protegido à mercê do espírito que lhe deseja o mal? E aí a resposta: para neutralizar a ação dos bons, há a união dos maus espíritos. Porém, se o protegido quiser, dará toda a força ao seu bom espírito. O bom espírito talvez encontre em outra parte uma boa vontade auxiliar. Aproveita para fazer, enquanto aguarda o seu retorno para junto do seu protegido. Então, aquilo que a gente estava falando, o espírito protetor jamais deixa deliberadamente que alguém faça mal. Não é porque não tem força contra esses maus espíritos, até porque nada acontece sem a permissão de Deus. O que acontece é aquilo que a gente estava comentando. A gente fala, e às vezes a pessoa não atende. Eu contei há muito tempo aqui a história de uma moça que passou da adolescência para a idade adulta, cometendo todas as atrocidades com os pais. Era filha única, até que um dia, depois de fazer quase tudo de ruim que é possível, inclusive roubar, fugiu de casa sem avisar nada. Os pais acharam que tinha morrido, passaram um desespero por muitos anos, e ela nunca mais deu notícia. Se juntou com um rapaz que a família, os pais falaram para ela, tentaram avisar de toda maneira: essa pessoa não é boa, essa pessoa é assim, assado. E um dia, cansada de apanhar e passar fome com o neném de colo, desesperada com a dor, ela pensou: eu tenho que voltar para a casa dos meus pais. Ela não tinha família, não tinha nenhum amigo, e com os desesperos de não ter mais para onde ir, ela volta depois de alguns anos para a casa dos pais dela. Então imagina a cena, né? Imagina o que ela sentiu, e ela preparando um discurso enorme. Quando o pai abre a porta para tocar a campainha, ele olha a filha e ela já ia começar a falar, e diz assim: não fala nada, finge que você foi viajar, está chegando agora. Então é mais ou menos a realidade nossa com o nosso cônjuge agora. Ele já conhece os nossos tombos, os nossos erros. Errou, fez a besteira, o que você acha que é errado, está se sentindo a pior pessoa do mundo, que não merece nada. Você é filho de Deus, você é criação de Deus.
Você é uma força divina, que, como diz na pergunta 621, eu gosto de falar esse número, tá, gente? Porque é a única pergunta que eu sei. Então eu tenho que falar esse número, pelo amor de Deus. Toda a sabedoria já está dentro da nossa consciência. O anjo da guarda sabe disso, que nós somos como se fosse uma árvore frondosa, linda, só que é uma sementinha. E às vezes a gente acha que é uma sementinha horrorosa e ruim. Então, desculpa dizer, gente, todo mundo aqui vai ser muito feliz. Vai ser anjo guardião, não vai mais perder a paciência quando é protegido, como a gente perde uma família, porque você já vai estar em outro estágio de evolução. Já vai entender que tudo que a gente acha que é errado e ruim é processo normal de evolução na nossa caminhada. A gente vê muito isso aqui no livro Renovando Atitudes do Hamed, que muitos dos sentimentos e das ações que a gente se chicoteia e se autoflagela, achando que a gente é a pior das pessoas, é parte do nosso aprendizado. Desde que a gente esteja consciente do norte que a gente quer seguir, que é Jesus. Desde que a gente esteja consciente daquilo que Paulo falou. Caiu, tira a poeira, continua caminhando para a direção que você escolheu. Continua caminhando e seguindo os passos do Mestre. O Espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? E a resposta: há circunstâncias em que a presença do Espírito protetor junto ao seu protegido não é necessária. Então, de novo, a gente vai ver que nós nunca ficamos assim. O filme de super-herói é engraçado, né? A cidade é enorme, acontece uma coisa ali naquele lugarzinho, o super-herói está lá. Rapaz, esse cara tem um GPS, uma lanterna, uma coisa maravilhosa, um raio-x de problema, porque ele enxerga o problema longe, em um segundo ele está lá. Então esse é de mentira, mas o nosso anjo da guarda é de verdade, porque ele tem uma sintonia com a gente. Então ele só não consegue essa sintonia quando eu pego o meu radinho, através dos meus pensamentos, das minhas ações, e sintonizo com outros guardiões, com outros espíritos. Então as minhas mazelas ainda, as minhas virtudes que eu não conquistei, os meus vícios, as minhas questões, quando eu começo a agir, pensar naquilo, a vibrar naquele ambiente, eu tiro a sintonia do anjo da guarda e me sintonizo com outros espíritos. O anjo da guarda, depois de tentar, não consegue mudar e ele só faz esperar que a gente prove das consequências das próprias ações e que aquilo sirva de aprendizado para a gente. Então você vê que até quando a gente acha que foi deixado, é um deixar terapêutico para o nosso bem e acompanhado, porque ele jamais vai deixar que algo que não é para acontecer com a gente aconteça. Na última pergunta, haverá um momento em que o espírito não precise mais do anjo da guarda? Chega esse momento que a gente não vai precisar mais do anjo da guarda? Vai chegar, né, gente? Coitado do anjo da guarda, ele tem vida, né? Ele tem que cuidar das coisinhas dele também, né, coitado? Sim, quando tiver chegado ao grau de poder conduzir-se por si mesmo. Então aquele filho que você lá botou durante muitos anos, ele conseguiu um dia ver ele saindo do quadro, com acertos, com erros, né? Tem uma conta matemática que a gente achou aqui, gente. Acerto mais erro igual aprendizado, aprendizado igual evolução. Então quando você errar, esquece o chicote, tá? Só pensa assim, o que eu fiz errado? Então eu vou usar isso para tentar fazer o certo da próxima vez. Então a gente guardou aqui uma frase. É uma frase que o Miramês fala, que é uma coisa que a gente achou bem bacana, né? A esperança acena para ti, mostrando-te um futuro de paz e de consciência. Se compreenderes as leis que garantem a vida e sustentam a paz. Se és espírita, deves compreender que os outros, melhor que os outros, a continuação da vida em todos os âmbitos, e que o túmulo não é sinônimo da morte, e sim de mais vida. Então a gente vai lembrar das leis que a gente tem no Evangelho: lei de adoração, lei de trabalho, de reprodução, de destruição, de progresso, de igualdade. O que ele está dizendo aqui? E o tempo todo a gente escuta falar de esforço, né? Eu falo, e isso é verdade, apesar de parecer uma piada, que eu só sou espírita porque a definição de espírita é assim: reconhece o espírita pelo esforço que ele faz. Então quando eu chegar lá, do outro lado, der meu CPF para São Pedro, para ele puxar minha
fala assim: meu filho, tu ficou aqui sendo cacetada de anos, não mudou um centímetro, mas eu tentei, estou limpando, me esforçando, eu tentei. Então, se a gente começar a trazer a realidade espírita que a gente acredita para o nosso dia a dia e fazer uma experiência, gente, faz uma experiência, é você não vai precisar falar para ninguém, não vai pagar bico, nada, se você acha que pode ser um bico. Começa a conversar com o teu anjo da guarda, como se fosse um amigo, como se fosse a distância que a gente ainda sente. Ele está à nossa disposição. O melhor amigo que você conhece na vida encarnada, com todo respeito ao seu amigo, aquele que você tem confiança total nele, ele é muito menos que o teu anjo da guarda. Por um simples fato, o anjo da guarda é 1000 vezes mais superior em conhecimento, ele pode te ajudar muito mais. Ele não tem absolutamente nenhum outro interesse, não o seu amigo tem, mas o anjo da guarda, ele isenta qualquer interesse ou preocupação. Te conhece, tem capacidade, e tem muitos outros irmãos que trabalham junto com ele. Primeira vez fala que se a gente pudesse ver no plano espiritual quantas pessoas, quantos espíritos trabalham por nós, a gente ia ficar muito sem graça. Das horas que a gente se sente sozinho, que reclama, que acha que não vai dar certo. Então que a gente possa, aos poucos, renovar e reforçar a nossa fé em Deus. E lembrar sempre que a gente não está sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Se a gente começar a sintonizar um pouco mais com o amor, através do trabalho, através da doação do seu tempo, da sua caridade, e sintonizar com esse irmão, a gente vai, com certeza, começar a ter mais intuições, mais insights. Você vai falar assim: nossa, eu tive uma ideia maravilhosa. Tudo bem, o anjo da guarda não está nem aí de que é o mérito disso, ele quer que você caminhe. Então é mais uma vez um apelo para que a gente possa aos poucos introduzir no nosso dia a dia os conhecimentos que a gente adquire. Então eu peço a Jesus que renove dentro de nós essa esperança, essa fé e essa vontade de acertar. Muito obrigado a vocês, que a paz do Senhor continue com todos nós.